Boa noite, irmãos. É sempre um prazer podermos nos reunir, tanto no templo quanto em nossos lares, para glorificar a Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Senhor, nosso amado Salvador, nosso amado Consolador, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é um único Deus, que desde antes da fundação do mundo já havia estabelecido a nossa salvação. O Deus completo, a Trindade bendita fez os céus e a terra. A Trindade bendita colocou as profecias. A Trindade bendita esteve na cruz do Calvário, nos dando a libertação eterna. A Trindade bendita, na ressurreição, aplicou a salvação no coração dos apóstolos. E hoje a Trindade bendita, através do Espírito Santo, nos encaminha no processo de santificação. É sempre um prazer poder estar junto com os irmãos para adorar ao nosso Deus amado. Convido a todos, então, que para o início desse nosso culto da noite, abramos nossas Bíblias no Salmo 145. Salmo 145, onde nós leremos de maneira responsiva, o pastor e os irmãos, né? Até o versículo 21, quando leremos todos juntos. Salmo 145. Salmo 145, leiamos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e os salva. Todos juntos. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Um hino muito conhecido, que é usado, onde é usada uma melodia também conhecida pelo mundo todo, parte da 9ª Sinfonia de Beethoven, nós chamamos de o hino de Tuas Obras te Coroam. Este hino foi criado para engrandecer a Deus, e Beethoven fez isso através do hino. E agora nós faremos, porque ele está baseado no versículo 10. Veja lá, Salmo 145, 10. Vamos ler todos juntos? Salmo 145, 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Hino de número 28.
Nós entoaremos este hino no momento em que os nossos irmãos instrumentistas nos derem o tom, fizerem a introdução. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, um facho de luz. Né? As obras mostram quem Deus é. Deus é o rei destas obras. Astros, anjos, céus entoam um hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam um coro singular, toda a criação unida no espaço sideral e aqui na nossa terra, todas elas fazem da sua vida um hino de louvor ao Senhor. E diz lá, nós mortais por ti remidos, Deus de glória e Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Louvemos a Deus com o hino de número 28, hino 28. Como é bom engrandecer a Deus, juntando as nossas vozes, as vozes da natureza que Ele criou para dizer que tudo isso deve coroá-lo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oremos. Ó Deus amado, reconhecemos a Tua grandiosidade, a Tua majestade, a Tua soberania. Reconhecemos, Senhor, o esplendor da Tua glória, embora não caiba, Senhor, nas nossas mentes a compreensão desta infinidade de beleza que o Senhor tem, na beleza da Tua santidade. Nós não consigamos, ó Deus, calcular este brilho do esplendor da Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, nos humilhando diante de Ti, reconhecendo todo este amor e reconhecendo também que o Senhor é misericordioso. Nós, mortais por Ti remidos, nós somos remidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, bondade e amor derramado em nós, em Cristo Jesus. Por isso, como mortais remidos, comprados, limpos, justificados pelo sangue de Cristo, queremos apresentar honras e glórias e louvores ao Teu nome. Senhor, recebe os nossos cânticos, recebe, Senhor, as nossas orações, recebe, Senhor, a porção da Tua palavra que será lida e explicada, recebe, Senhor, as nossas atitudes depois que acabar o culto, como continuação do culto, que a nossa vida lá fora, que o nosso falar, que o nosso agir, que o nosso lazer, que o nosso estar em família, que o nosso estar sozinhos lá fora seja a continuação do louvor e da adoração.
que o Senhor seja glorificado em todos os detalhes da nossa vida. É o que nós oramos e pedimos a intermediação do Espírito Santo para que isso aconteça, porque somos falhos, mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos leva até diante do trono para louvá-lo como o Senhor merece. Em nome de Cristo Jesus, razão da nossa vida, é que oramos. Amém. Tenhamos momentos de louvores com toda a alegria dos nossos corações que foram remidos, comprados, que foram lavados pelo sangue maravilhoso de Jesus. Boa noite, irmãos. Nesse momento a gente vai estar começando o louvor. A gente convida você na sua casa que está assistindo esse culto, que você possa estar cantando com a gente, louvando a Deus.
Deus, te agradecemos porque o Senhor é bondoso, te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, veio, morreu no nosso lugar, nos salvou, nos trouxe a vida eterna, Pai, nos trouxe a esperança, nos trouxe razão, ó Deus, de tudo, ó Deus, da nossa existência, daquilo que fazemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, Deus. Te agradecemos porque podemos clamar ao Seu nome e a gente sabe, Pai, o Senhor nos ouve e de acordo com a Sua vontade, o Seu tempo, o Senhor também nos atende. Em nome do Seu Filho Jesus, agradecemos por esse momento de louvor. Oramos para que o Senhor esteja conosco durante a mensagem, falando a Deus ao nosso coração sobre a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para a nossa meditação dessa noite, eu gostaria de tratar de um assunto, aparentemente possa ser um assunto triste, digamos assim. Ou alguns podem dizer inapropriado para esse momento de pandemia, esse momento de histeria, de medo. Mas é um assunto necessário. É um assunto que a Bíblia aborda e como a Bíblia aborda, temos que falar sobre ele, que é sobre as influências póstumas. Isso. Se nós continuaremos depois da nossa morte fazendo influência, sendo influenciadores. Se nós, após a nossa partida nesta terra, seremos pessoas ainda lembradas nessa terra como dignas de serem seguidas. O escritor do Novo Testamento, em certo momento, diz assim que temos que prestar atenção naqueles que já partiram e ver como eles partiram, como eles morreram. Nós tivemos na semana passada um momento de nostalgia aqui quando lembramos de irmãos queridos da nossa cidade em que já partiram há tanto tempo, mas aquilo que eles foram, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles deixaram de fazer ficou na nossa memória como influência positiva. Então eu gostaria de perguntar, que lembrança? Quais são as lembranças que você vai deixar para os irmãos depois da sua morte? Eu quero abordar duas situações, aliás, algumas situações, mas em dois sentidos da mensagem. Influências más. Influências más. Convido a todos que abram suas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Vejamos o versículo 1. Versículo 1. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, a partir do versículo 19. E aumentando este dia após dia, ao cabo de 2 anos saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas como fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Agora, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Jeorão, filho de um homem chamado Josafá, que andou nos caminhos de Deus, que fez o que era reto perante o Senhor, que era um crente fiel, tanto que existem muitas pessoas aí, eu conheço, que usam o nome de Josafá, trazer na lembrança a influência desse rei. Porém, o filho de Josafá, Jeorão, não copiou o pai. Fez o que era mal perante o Senhor.
Vejam o versículo 4 do capítulo 21. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Que homem! Embora o pai fosse crente, embora o pai fosse temente a Deus, embora o pai fosse um homem que se submetia a Deus, ele não. Mais uma prova que filho de crente, crentinho não é. Mais uma prova. Tem que ter a conversão. Mas vejam o versículo de número 6. Versículo de número 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Matou os irmãos, matou os príncipes, fez o que era mal perante o Senhor, um filho totalmente rebelde, uma memória totalmente ruim. Mas Jeorão é conhecido exatamente por causa desta frase do versículo 20. E se foi sem deixar de si saudades. Como é triste não deixar saudades. E diz o texto que o povo não chorou. E o povo não queimou aromas. O povo não fez um ofício fúnebre digno de um rei. Embora tenha sido sepultado na cidade de Davi, não foi no sepulcro dos reis. A população odiava esse rei. E a única coisa que restou dele foi a expressão: e se foi sem deixar de si saudades. Que tristeza. Ou uma brincadeira que faziam lá numa das igrejas: já vai tarde, tarde, tarde. Como é ruim. Como é ruim saber que a pessoa foi tarde. Deveria ter ido muito antes. Existe um outro elemento, um outro rei, também que ele é conhecido por coisas tristes, não por coisas boas. Está aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro dos Reis. Desculpem. Segundo livro dos Reis, capítulo 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, versículos 10 a 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 15, de 10 a 15. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, contra o rei Zacarias. Conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim sucedeu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Nós vemos que o reinado foi curto, o reinado foi pequeno, o reinado foi ruim. Agora vejam o versículo de número 15. Quanto ao mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Ficou registrado que este rei era ruim. Ficou registrado que este rei era conspirador. Reinou durante 1 mês e partiu e mataram e ele foi embora, mas não deixou de si saudades. Vamos voltar ao segundo livro das Crônicas, agora no capítulo 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo de número 2. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versículo de número 2. Amazias. Vejam que a biografia de Amazias começa com seus atos ruins. Fez ele o que era reto perante o Senhor,
não porém com inteireza de coração. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Isto é o exemplo da hipocrisia espiritual. Alguém que externamente tinha uma aparência de crente. Mas Deus, que conhece o íntimo de cada um, revelou para Esdras escrever as crônicas e revelou para Esdras isso, não porém com inteireza de coração. Deus que esquadrinha, conhece o íntimo de cada um dos homens, ele sabe e colocou aqui de maneira muito clara, muito explícita, que toda a aparência dele de fiel a Deus eram só aparências. Mas ele fez o que era mal perante o Senhor, foi idólatra, foi falso na sua adoração. Deus conhece a nossa adoração. Deus sabe de onde parte a nossa adoração. Deus sabe de onde parte a nossa dependência ou as nossas falas de dependência dele. Nós não conseguimos enganar a Deus. Podemos enganar os homens como ele fez aqui, mas não a Deus. A influência má para o futuro. Influências póstumas más. O primeiro, então, Jeorão, que partiu sem deixar saudades. Salum, que era lembrado por suas conspirações. E Amazias, por ser morno. Não era nem frio e nem quente. Como diz na linguagem do Apocalipse, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. E é assim, era um adorador falso. Era um seguidor de Deus falso. Enganava pela aparência. Mas Deus revelou nas Escrituras e para sempre que ele era falso. Influências póstumas más. Mas com acento. Agora, mas sem acento. Mas existem nas Escrituras lindas influências, ótimas influências, influências maravilhosas, influências póstumas maravilhosas. A primeira que eu quero analisar com os irmãos está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, versículos 6 a 13. Mateus 26, 6 a 13. Influência maravilhosa. Influência de uma boa ação diretamente para Cristo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olhem agora. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela foi para a sua memória. Ela fez uma honra a Jesus. Ela honrou diretamente o Senhor Jesus. Ela é reconhecida não como uma mulher louca que quebrou um vaso caro, com perfume caro, uma mulher que desperdiçou, mas uma mulher que honrou diretamente o Senhor Jesus, ela e Deus, ela e Cristo. Mostra o texto que mesmo os discípulos, vejam ali no versículo de número 8, para que esse desperdício? Aqueles que andavam com Jesus. E Jesus estava aproximando-se da sua última semana. Ele estava aproximando-se de Jerusalém. Ele estava para cumprir a profecia da morte na cruz. Então esses discípulos tinham 3 anos andando com ele.
Eles pecaram e queriam fazer a mulher pecar, mas ela não deu importância a isso. Os religiosos cristãos estavam querendo impedir esta mulher de honrar a Jesus. Estavam querendo impedir essa mulher de preparar o Senhor Jesus para a morte. Mas ela é lembrada como alguém que não deu ouvidos aos pecados dos líderes daquela época, mesmo já cristãos. Ela não deu ouvidos, ela quis honrar a Jesus e assim o fez. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, quando Marcos trata desse assunto, Marcos capítulo 14, versículo 6, quando ele trata desse assunto, quando ele conta essa história, vejam como o que Marcos coloca nos lábios do Senhor Jesus, ou revela, os lábios do Senhor Jesus. Marcos 14, 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Ela foi defendida pelo Senhor da vida. Ela foi defendida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela foi eternizada por este ato. E ela será lembrada sempre no futuro. Mateus 26, 13. Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 9, diz essas mesmas coisas. Marcos 14, 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Uma influência boa. De quem? De quem praticou uma ação diretamente para Deus. O compromisso pessoal dela com Jesus. Isto é uma influência póstuma. Que as pessoas se lembrem de nós quando morrermos, do nosso compromisso diretamente com Cristo. Em primeiro lugar, porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Ele ocupa o primeiro lugar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Buscai a Deus em primeiro lugar. Ele ocupa este lugar. Então ela deu um exemplo de uma boa ação diretamente a Deus. Temos um outro exemplo aqui, que está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Hebreus 11, versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual, ele está falando de um sacrifício, Vou ler de novo. Prestem atenção como que o escritor fala sobre sacrifício e sacrifícios, oferta e ofertas. Prestem bem atenção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, singular, do que Caim, pelo qual, por este sacrifício, obteve testemunho de ser justo. Olha agora, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Diz o texto de Gênesis, que vamos abrir daqui a pouco, que ele apresentou das primícias do seu rebanho uma oferta a Deus. Mas aqui o texto está falando de ofertas. Veremos daqui a pouco o que isso significa. Continua o versículo 4. Por meio desta oferta específica, que ele começou no início do versículo 4, por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Vamos voltar ao Gênesis, capítulo 4. Livro do Gênesis, capítulo 4. E vamos observar o que aconteceu aqui em Gênesis, capítulo 4. Nós vimos que no Gênesis 4:3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O registro está uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, muda o estilo do registro.
trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta uma. Então ele não trouxe 2 cordeiros. Hebreus fala de ofertas. Aqui ele trouxe um cordeiro. Ao passo que Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Veja bem agora o diálogo de Deus com Caim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Veja só Deus puxando na memória de Caim outras ofertas passadas, outros anos passados. Vejam só. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nessa pergunta retórica, ele está tirando da memória de Caim que ele já sabia o procedimento da oferta. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O desejo continua sendo o nosso grande inimigo, mas diz aqui, cumpre a ti dominá-lo. Nós não podemos sair por aí dando respostas dando álibi aos nossos pecados, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto faço. Isso não é álibi, isso é tristeza. Isso é tristeza, isso é prova que o pecado está nos atazanando a ideia, como as formigas, lembram-se? Que entram na casa sem serem criadas, as baratas entram na casa sem serem criadas, as traças entram no guarda-roupa sem serem criadas. É um clandestino que está ali, mas ele vai nos tentar e cumpre a nós dominá-lo. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui eu quero chamar a atenção para a primeira palavra, disse. Esta palavra aparece também lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. A mesma construção da palavra hebraica aqui é para contou os detalhes. Lá disse, Também usa a expressão disse em português, mas referindo-se ao fato de Moisés contar em detalhes o que aconteceu. Por isso, numa tradução da Bíblia inglesa de 1881, acontece esta expressão. Em vez de disse, está, e Caim contou a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Ele contou que Deus não aceitou a sua oferta e convidou o seu irmão para ir ao campo. Nós vemos que Abel, então, ele teve um coração aberto ao ponto de acompanhar seu irmão para escolher os bons frutos, segundo a tradução inglesa de 1881, que é uma possibilidade de tradução do hebraico para cá. Não sei porque João Ferreira de Almeida traduziu só isso, mas poderia estar assim. Contou Caim a Abel o que aconteceu e convidou para ir ao campo. Bem, queridos, o mais importante do texto é que Abel acompanhou seu irmão até o campo. Abel continuou tendo um relacionamento de irmão, uma amizade profunda. E lá ele foi traído, lá ele foi morto. Mas eu quero mostrar agora a respeito daquelas de Hebreus 11, que fala ofertas. Esta oferta específica de Gênesis 4 está lá no Hebreus 11:4 como a oferta que Deus pega para mostrar que Abel continuou constante no seu coração ao oferecer ofertas a Deus. Ele foi constante na sua adoração e por isso é nesta oferta particular que gerou a sua morte, ele é lembrado, mesmo depois de morto ainda fala. Quando Deus fala assim que Deus o aprovou quanto às suas ofertas, Deus está avaliando todos os anos anteriores a este ano de Gênesis 4. E quando Deus fala com Caim aqui, quando puxa na memória de Caim, fazendo essa pergunta retórica para puxar a lembrança de Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Nós entendemos que outras ofertas Caim fez.
Outros frutos Deus entregou a Deus. Não era oferta pelo pecado, queridos. Não era oferta pelo pecado, mas eram ofertas de gratidão pela colheita e pelo gado, e pelo rebanho de ovelhas. Então vemos que Abel é lembrado porque na sua adoração, nos seus elementos de gratidão, ele sempre foi constante. Ele é eternizado nas Escrituras porque sempre foi constante. Sempre ele foi o mesmo, com o mesmo coração. Ele não tinha duplo sentimento diante de Deus. Ele sempre foi fiel diante de Deus. Descansou nas suas obras. E ninguém põe o nome de Caim em filhos, mas Abel existem muitos. Em terceiro lugar, eu quero ver com os irmãos segunda carta escrita por Pedro. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Nós já comentamos isto em vídeo passado, né? Que o assunto do capítulo 1 da segunda carta é sobre o desenvolvimento da nossa santificação. Né? Desenvolvimento. Então, quando chega no versículo 12, por esta razão, que razão? O desenvolvimento da vossa santificação, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Continue na santificação. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Mas eu quero sempre trazer na lembrança, repetir sempre o mesmo sermão. Algumas pessoas se irritam com isso. No seminário eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas uma história de que um pastor por 5 domingos pregou o mesmo sermão. Né? Aí chegou na porta, os presbíteros falaram: pastor, pela 5ª vez o mesmo sermão? Por que você está fazendo isso? Não tem outro sermão na Bíblia? Ele falou: enquanto a igreja não viver o sermão, vou continuar no mesmo. Eu não tenho coragem disso. Mas fica aí o aviso. O texto fala que Pedro quer trazer na memória aquilo que já sabem, aquilo em que já são constantes. É muito bom quando as donas de casa fazem um café, como sempre fizeram café, e o marido fala assim: nossa amor, o café está uma delícia. Ou, a sua comida continua gostosa. Ela sabe fazer, mas é sempre bom trazer na memória, traz a satisfação. Olha o que ele está falando, eu já sei, que ótimo, que ótimo. Cuidado, né? Porque às vezes as pessoas falam: o sermão de hoje não foi para mim. Cuidado com orgulho. Senhor, graças a Deus, a mensagem de hoje o Senhor está me ajudando a cumprir já há um bom tempo. Não me deixe cair pelo orgulho. Aí sim está certo. Mas vamos continuar na leitura. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, enquanto ele está vivo, está nesse tabernáculo, né, no corpo, despertar-vos com estas lembranças. Eu quero que vocês se lembrem sempre. É justo. Eu acho que é um ato de justiça com vocês, eu sempre despertar essas lembranças. 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, vou morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, olha só, esforçar-me-ei diligentemente. Isso aqui não é uma redundância, isso aqui é uma ênfase gramatical. Né? Na sintaxe do hebraico, do grego, fala sobre isso. Eu vou empregar um esforço com o esforço do zelo. Né? Eu vou sempre fazer isso, eu vou me esforçar a fazer isso. A
todo tempo, versículo 15 ainda na continuação, mesmo depois da minha partida, mesmo depois que eu morrer, conserveis lembrança de tudo. O esforço para auxiliar espiritualmente os irmãos. O esforço de sairmos, partirmos desta terra. Lá no céu não vamos lembrar de mais nada, nós estaremos diante do trono, né? Não vamos lembrar da igreja. Mas a igreja lembrar, ele sempre pregou isso. E ter, não para o orgulho do homem, porque ele não vai ter orgulho nenhum, vai estar no céu, mas ter influência póstuma, influências depois de morto. Morreu tão cedo, seria tão bom tê-lo aqui mais tempo, não é? Existem pessoas que nós gostaríamos que morressem logo, mas existem pessoas que nós gostaríamos que fossem eternas aqui na Terra. O contato, o convívio com elas. Nós temos vontade que elas permaneçam aqui e quebrem o recorde mundial de vida. Que sejam como Adão, ou então como Matusalém. Mas para o cristão, ele continua vivo. E continua influenciando mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto. Quais são as lembranças que vamos deixar entre os irmãos quando nós partirmos? Quais são? Como Georão partiu sem deixar saudades? Como Salum, uma pessoa que sempre fazia conspiração, uma pessoa que sempre fazia um brigar com o outro dentro do templo, um brigar com o outro, que alimentava a raiz de amargura para que essa raiz de amargura contamine os demais, como é condenado pela palavra de Deus. No livro, na carta aos Hebreus, é condenada a raiz de amargura. Como um Salum, como discípulos de Salum, que sempre faziam conspirações. Como Amazias, que por fora louvava com todo o arrepio, mas no coração não tinha nada de louvor. Mas Deus, sondando o louvor que parte do coração, falou, não, esse não tinha sinceridade de coração. Não consegue esconder por muito tempo, não, nós percebemos. Muito assanhamento na hora da adoração e pouco fervor na hora de botar a fé em prática. Ou vamos influenciar depois de mortos, sermos lembrados de que nós sempre tivemos em primeiro lugar atos de adoração particular com Deus. Honrávamos a Cristo de uma maneira constante, como fez aquela mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus. Vamos ser lembrados pelo nosso trato com Deus, como Abel, mostrar a nossa constância em adoração, mostrar a nossa constância em comunhão, a nossa constância na fé, a nossa constância na confiança das Escrituras. E vamos ser lembrados por aquilo que nós falávamos, por aquilo que nós pregávamos, quer na classe de crianças, quer na classe de adultos, quer em reunião de grupo familiar, quer onde quer que fosse. Seremos lembrados pelas nossas palavras, mesmo que essas palavras sejam palavras repetitivas, mas que têm como objetivo claro e explícito, vou fazer lembrar porque vocês não podem se esquecer. Nós vamos ser lembrados assim. Como vão lembrar de nós quando não estivermos mais aqui? Eu peço agora alguns instantes de oração silenciosa. Peço que os irmãos avaliem a influência que os irmãos
estão imprimindo durante a vida? E como será essa influência depois da sua morte? Vamos orar silenciosamente alguns instantes. Agora, vamos abrir nossos hinários no hino 308. Hino 308. Hino 308 fala: nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, quem trará a salvação? E o coro diz: resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Quem escreveu esse hino? O hino 308. Foi uma pessoa que está eternizada nos nossos hinários e ficará sempre eternizada na nossa memória. Sarah Poutkale, que abandonou o seu país, Inglaterra, foi para a Ilha de Madeira e de lá veio para o Brasil e teve tanta influência nos hinos da nossa igreja. É alguém que já partiu, mas gastou todos os dias de sua vida para nos ensinar a cantar a nossa fé. E no 308, nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Que sejam os nossos atos, as nossas palavras, o nosso sentimento para com Deus, como faróis, impedindo que navios no meio da tempestade se choquem com os rochedos escondidos pelo mar revolto. Vamos entoar o hino 308. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos encantos navegantes, entrará a salvação. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre em graça imensa e com amor do eterno Deus, cumpre a nós mostrar o rumo dos caminhos para o céu. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Nuvens de paixão mundana não nos deixam ver o sol. Ó, mostremos o perigo como as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos e ao povo divinal, em Jesus haver abrigo no furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar.
trevas do pecado, almas podem naufragar. Vamos encerrar, irmãos, o nosso culto desta noite, conversando com Deus, falando sobre Ele, sobre nós e como gostaríamos de ser lembrados depois da nossa partida, depois da nossa morte. Ó Pai amado, agradecemos pela Tua palavra lida e explicada, e principalmente porque é o Teu Espírito Santo que tem a incumbência, a tarefa de fazer com que ela produza frutos. Nós somos apenas os semeadores que lançam a semente. E confiamos, ó Deus, na ação do Espírito Santo em fazer com que as sementes caiam em solos produtivos. Agora, Senhor, pedimos que possamos ter a nossa vida como exemplo, mesmo depois da nossa morte. É por isso que temos que procurar a santificação. É por isso que temos que procurar servir-te, ó Deus, profundamente no nosso ser. É por isso, Senhor, que devemos ter constância no nosso sentimento, ter veracidade no nosso sentimento para contigo, para que todos percebam esta verdade, não para o nosso orgulho, mas para o aprendizado deles. Que possamos, ó Deus, sempre relembrar os irmãos aquilo que já sabem, para que aquilo que já sabem não se torne algo corriqueiro, algo mecânico, algo que se repete sem pensar. Mas que cada vez que relembrarmos aquilo que já sabemos, possamos trazer com este relembrar a mesma alegria de quando nós aprendemos pela primeira vez aquele episódio. Aprendemos pela primeira vez aquela doutrina, aprendemos pela primeira vez aquela palavra de conforto, de consolo, de edificação das Escrituras. Que não seja um sentimento de mais uma vez, mas que seja um sentimento, graças a Deus, é isto mesmo que eu entendi. Senhor, cubra o teu povo com a tua paz, cubra o teu povo, Senhor, com a proteção contra as enfermidades, cubra o teu povo, Senhor, com a proteção contra o desemprego, cubra, Senhor, o teu povo com a proteção contra os inimigos de nossas almas, que eles sempre saibam, ó Deus, e sintam que são as tuas mãos que estão cobrindo, e estamos também nas tuas mãos. Ou seja, as tuas mãos nos envolvem por baixo e por cima e pelos lados. E como é bom estar nas mãos do Criador do Universo, que nos deu a alegria de chamá-lo de Pai. Para a tua honra e glória, Senhor, sejam todos os dias da nossa vida. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém.